Meus amigos, Bruno Alves aqui, e nesse vídeo o Thiago Lima ele faz umas ponderações interessantes acerca dos títulos do Flamengo, tá? E o meu objetivo aqui, ele não é falar sobre os títulos do Flamengo em si, tá? Meu objetivo é mostrar que o Thiago Lima não contou tudo para vocês, né? Fica sempre aquela coisa pela metade, né? E aqui a gente vai contar, vai abrir o jogo. E poucas, cara, vocês vão ter poucas oportunidades. Não vai ter canais no YouTube em que vocês vão encontrar uma mensagem como essa, tá? E outra coisa, assiste até o final, antes que dê comichão nos seus ouvidos, né? Se dê essa oportunidade de ouvir a verdade até o final gratuitamente. O que eu estou fazendo por vocês aqui gratuitamente, os vendedores de curso não fazem com você pagando. Entendeu, gente? Então dá uma olhada nesse vídeo aí, eu achei interessante, mas ele não completa a mensagem, né? Aí fica difícil. Vamos lá. Aqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. O incêndio no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, matou 10 jovens atletas. Na minha infância, era um time que brigava contra o rebaixamento. Do nada, o Flamengo virou o Bayern de Munique das Américas. Passou, né? Carrascal também, a bola viaja, desvio! De Carrascal também, a bola viaja, desvio! O Flamengo é tetra! Acabou o sonho do Bernardo. Como assim? Pega fogo um contêiner e as crianças morrem. Clique no link da bio e faça parte do grupo secreto IA Apocalipse. Galera, interessante o vídeo do Thiago Lima, né? Que ele faz algumas descobertas interessantes. O momento que marcava o tempo nada nesse mundo é coincidência, né? Nada nesse lagar é coincidência, né? O momento do gol ele marcava na Globo ali 66 minutos e 6 segundos, né? E aí, depois da tragédia do Ninho do Urubu, o Flamengo começa a ganhar tudo, né? Ele clica ali o que é sacrifícios a Moloque. Só que fica uma coisa muito vazia, né? Porque ele não explica para vocês quem é Moloque. O Thiago Lima não explica para vocês quem é Moloque. Aí fica difícil porque vocês acabam adorando Moloque. Vocês são adoradores de Moloque. É triste dizer isso, mas é a realidade. Vamos lá. Em Ezequiel 20, 25 e 26, o Deus de Ezequiel é o Deus de Israel. Ele mesmo fala, que deu estatutos que não eram bons, né? Mandamentos dos quais eles não conseguiriam viver. Ele diz que contaminou os dons. Para que ele contaminou os dons? Para passar pelo fogo tudo que abre a madre. É uma ordem desse Deus. Ele fazia passar pelo fogo tudo que abre a madre. Sacrifício de crianças. E isso é sacrifício a Moloque, está em Ezequiel 20, 25 e 26. Ele mesmo deu os estatutos que não eram bons. Juízos pelos quais eles não haviam de viver. Só para mostrar que ele era Deus de Israel. Ele fez isso só para mostrar que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus de Israel. Ele deu leis de sacrifícios de crianças. Eu vou mostrar isso aqui. Passar pelo fogo tudo que abre a madre. Para quem não conhece, Moloque, ele é um touro, né, de bronze. E aí eles eles esquentavam aquele touro com fogo embaixo. E aí eles abriam a barriga do touro, pegavam os bebês, as crianças, não importa a idade, e colocavam lá dentro. Imagina o sofrimento dessas crianças. É o próprio Deus de Israel. Eu vou provar isso aqui para vocês. Eu vou mostrar essa lei para vocês. Em Levítico 27 ele diz, quando você fizer um particular voto ao Senhor, um voto particular, essa pessoa não poderá ser resgatada, tá? Essa pessoa será do Senhor. E aí ele começa a dar por idade. Se for uma criança de 0 a 5 anos,
né, menino ou menina, e começa a dar preço. Era isso que eles faziam lá, naqueles tempos. Sim, Moisés, Arão, era isso que eles faziam, e eu vou provar aqui. Isso aqui está em Levítico, é lei de Moisés. Quando você fizer um voto particular ao Senhor, essa pessoa é do Senhor, não pode resgatar. E aí ele fala, se for uma criança de 0, aí vai começar a dar idade, de 0 a 5 anos, e começa a dar as idades lá. Pode ser qualquer pessoa, tá? E aí ele fala, toda coisa consagrada, ainda em Levítico 27, toda coisa consagrada ao Senhor, que a pessoa fez o voto, seja de homem, de animal, essa pessoa não pode ser resgatada. Essa pessoa certamente será santíssima ao Senhor. Ela certamente morrerá. Então, isso é uma lei de sacrifícios humanos, que está em Levítico. Vocês têm que entender que o Velho Testamento é uma miscelânea de anjos caídos. Por isso que eles são Deus de confusão, né? Por isso que Paulo diz, o nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O Pai de Jesus é um Deus senão de paz, não é de confusão. Esses demônios do Velho Testamento, que são anjos caídos, ok? São anjos caídos, eles confundem. Por isso em Amós 5 ele vai dizer, já é um anjo de Amós, esse aí já é um anjo diferente. Ele vai dizer, acaso ofereceste-me vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? 40 anos do deserto é o período que Moisés ficou com o povo de Israel no deserto. E esse anjo de Amós, ele fala, foi a mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios? Ele está falando toda a casa de Israel. 40 anos no deserto. Antes levantaste a tenda do vosso Moloque. Só existia uma tenda da congregação, não existia outra nos tempos de Moisés. Só uma tenda, que era a tenda de Moloque. Ele fala, também a estrela do vosso Deus, né? A estátua das vossas imagens. Olha o que Amós fala. Vocês também levantaram a tenda de Moloque e a estátua das vossas imagens. Qual a única estátua que Moisés levantou no deserto para a casa de Israel? A serpente de bronze. Quando Amós fala a estátua das vossas imagens, ele está chamando o povo de Israel de serpentes. De serpente. Esse anjo de Amós. Porque no Velho Testamento só tem anjos caídos. Então, por isso que Jesus chamava de raça de serpentes. Eu estou lendo o que está escrito, tá? Lendo o que está escrito. Serpentes, raça de víboras, era o que nosso mestre Jesus chamava. E o próprio Amós chama a estátua estátua no singular, das vossas imagens no plural. E a estrela de Rinfã, que é o que tem na bandeira de Israel. Que é homenagem a Saturno, né? Saturno, né? Que é o sábado, Saturday, dia de Saturno em inglês, que é o deus do sábado. Eles sabem muito bem o que adoram, só anjos caídos, só os cristãos, o cristão bostileiro médio, que é de ameba, que não entende. Está entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que acontece? Quem vai falar isso também, em Atos 7, é Estevão. Vocês andaram com Moloque e Rinfã no deserto por 40 anos, casa de Israel. E o que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado até a morte. Então, gente, preste bem atenção. O Velho Testamento são anjos caídos. Estevão também vai dizer que a lei foi posta por anjos. A lei foi dada por anjos. Paulo vai dizer, a lei foi dada por anjos. E o mediador não é de um só. Isto é, Moisés não era mediador de um só anjo, era de vários. Aí Paulo fala, mas Deus é um. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então a lei foi posta por anjos. Estevão vai falar, Paulo vai falar, ok? Então são anjos caídos. Tanto que Javé, um anjo caído, mandava sacrificar para Azazel, outro anjo caído. Sacrifica bodes, um vai para Azazel no deserto, outro, né? Para expiação de pecados. Paulo diz que é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível. Paulo também diz que quem sacrifica a demônios. Você entende, galera? Você entende o que está acontecendo aqui?
Por isso que Jesus fala que ele revelou a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ele revelou a Deus. Ninguém nunca tinha conhecido ao Pai. Beleza? Então no Velho Testamento você está vendo que são anjos caídos. Cada um fala uma coisa. Por isso que lá é uma mentira atrás da outra. Cada um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala... Brincando com os seres humanos. Brincando com a humanidade. Eles brincavam com a humanidade. Ok? Por isso que Paulo diz que o Pai foi longânimo com os vasos da ira. Jesus também diz, o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho o julgamento. Por isso o Filho veio aqui fazer um julgamento. E o único povo julgado, que ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eis que vossa casa ficará deserta. Ele só julgou um povo. Sua casa ficará deserta. Só julgou um Deus, que foi Javé. Sobre o templo de Javé, ele ia saindo do templo e disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E realmente, nessa época, no ano 70, o povo de Israel foi espalhado para mais de 109 países. Entende? Para mais de 109 países. E o templo foi destruído e não foi erguido até hoje, 2000 anos depois. O povo de Israel ainda voltou para a terra em 1948 e segue a sua expansão, né? Imprensando a Palestina, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, pegando partes do Líbano, da Síria, e a expansão começou, porque a promessa de Javé é do Nilo a Eufrates. E Jesus fala, ele secou a figueira, que representa Israel. Ele disse que ninguém coma mais dos seus frutos. Mas ele falou, olhai a parábola da figueira. Quando os seus galhos estiverem tenros, eis que é chegado o verão, está às portas. Então ele tirou o povo de Israel de lá, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, sua casa ficará deserta, destruiu o templo de Javé, mas avisou na parábola da figueira que eles iriam voltar para a terra e voltariam a dar brotos, voltariam a expandir novamente. E é o que está acontecendo hoje. E a nova ordem mundial nada mais é. Vamos lá, vamos passar aqui o vídeo do... Eu vou voltar para a nova ordem mundial, mas eu vou voltar para o vídeo do Thiago Lima. Vamos lá. Esse conhecimento é para poucos e gratuito, tá? Eu só estou falando o que está escrito na Bíblia e de fatos históricos, beleza? A resistência e receba gratuitamente o e-book Como se proteger da nova ordem mundial, guia de resistência rápida. Thiago Lima, como você vai fazer alguém se proteger da nova ordem mundial, se você nem sequer explica para as pessoas o que é a nova ordem mundial? O que é a nova ordem mundial? Nova ordem mundial é um Estado judeu, um Estado judaico, o Estado de Israel, baseado na Torá. E qual o objetivo desse Estado? É muito simples, julgar os gentios. Vamos dar uma olhada, Joel 3. Suscitem os gentios, suba ao vale de Josafá, que eu vou julgar todos os gentios ao redor. Javé é o Deus de Israel, para matar, roubar e destruir os gentios. Por isso Jesus disse, o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Todos que vieram antes dele. Por isso que nesse mesmo, em João 10, no versículo 24 e 25, ele fala, os judeus rodearam Jesus e perguntaram, você é o Messias, você é o Cristo? Pare de nos manter em suspense. Se você é o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus disse, as palavras que falo em nome do meu Pai, estas testificam em mim, mas vós não credes, judeus, porque não sois das minhas ovelhas. Porque os judeus são das ovelhas de Javé. Então vamos lá. Toda a profecia messiânica da Torá e da Tanakh tem o objetivo de destruir e escravizar os gentios. Joel, eu acabei de mostrar, ele vai julgar todos os gentios ao redor. Se você for em Salmos 2, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Objetivo? Despedaçar, matar os gentios e dar por herança, escravizar. Se você for em Isaías 60, ele vai dizer, as tuas portas estarão, está falando de Jerusalém, tá? As suas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem, Israel,
que não forem escravos de Israel, essas nações serão destruídas, serão assoladas. Toda a profecia messiânica é isso. É matar, roubar e escravizar gentios. É o que está escrito. Eu estou lendo o que está escrito, eu sei ler. Jesus veio aqui e fez ao contrário. Condenou Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Vocês, ainda fala, vocês mataram todos os homens justos desde Abel. Então, eis que a vossa casa ficará deserta. O templo de Javé não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Só que ele falou, aprendei a parábola da figueira. Eles vão voltar a dar brotos. Então eles voltaram. Isso é a nova ordem mundial. Um Estado judaico baseado na Torá para escravizar todos os gentios. Não à toa, por que o Rockefeller falava que precisava apenas... ele precisava apenas que a Terra tivesse apenas 500 milhões de pessoas? Porque o judeu Rockefeller falava isso. Que o ideal para essa Terra, todo mundo sabe disso, esses vídeos correu aí, o Rockefeller, David Rockefeller falando, que o ideal para a Terra seria que a Terra tivesse 500 milhões de pessoas. Porque no Talmud e na Torá, o Talmud é o comentário da Torá, tá? Nada mais é o comentário de Rabino sobre a Torá. Lá diz que os gentios estarão amarrados na barra de um judeu, né? Vários gentios. O Talmud interpreta isso, que os judeus terão 2.000 e poucos escravos cada um. E pela quantidade de judeus no mundo, multiplicado pelos 2.000 e poucos escravos, dá exatamente 500 milhões de pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui não sou eu que estou falando, é o Talmud que fala, eu posso provar. Tem vários estudos no nosso canal sobre isso, no Despertar Nazarenismo com Bruno Alves, que lá a gente lê o Talmud. Então, esse é o objetivo de Javé: escravizar, matar, destruir gentios. Ok? Então, a nova ordem mundial, a redução populacional, é para que tenha 500 milhões de pessoas e que cada judeu tenha 2.000 e poucos escravos. Isso dá exatamente 500 e poucos milhões de pessoas. Eu vou dar... vamos lá. Então, o que adianta o Thiago Lima falar de nova ordem mundial, falar de Moloch e não dizer para as pessoas quem é Moloch, o que é a nova ordem mundial? Você tem que pagar para ele não vai te contar. Aqui é gratuito, ok? Tudo que eu estou falando aqui, eu provo. Então, eu provei aqui com as escrituras. Eu provei aqui. Tá entendendo? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu passar o vídeo um pouquinho. Aí. Isso aqui, ó. Para quem não sabe, esse acontecimento foi a Feira de Chicago, de 1933. Nessa feira teve a apresentação e a comemoração dos 3.000 anos de história judaica. Beleza? 3.000 anos de história judaica. Vamos ver, eles vão mostrar ali quem é o Deus deles. Só você, cristão, mochileiro médico aí de ameba, não sabe, mas eles sabem muito bem quem é o Deus deles. Vamos dar uma olhada lá. Comemoração de 3.000 anos de história judaica. Moloch. Olha ali Moloch, o touro de bronze. É esse touro de bronze que está no livro de Ezequiel. Por isso dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, para passar, e os contaminei em seus próprios dons, para passar pelo fogo, fazendo passar pelo fogo tudo que é abre-amado. Moloch, o touro de bronze, ali eles abrem aquela barriguinha, botam o bebê dentro, uma criança, eles acendem o fogo embaixo, botam o bebê ali dentro e o bebê morre queimado. Olha que coisa horrível. O Deus de Israel deu essa lei, como tá, deu esse estatuto, como eu li aqui em Levítico 27. Por isso que Jesus diz, né? Sacrifício não quero, né? Vocês sacrificam a inocentes. Se vocês soubessem o que era amor, vocês não sacrificariam pessoas inocentes. Estava falando para esse povo aí. Tá entendendo, gente? Como ele fala em Ezequiel que contamina dons. Como agora, vamos lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança e nem sombra de variação. O Pai das luzes, ele só dá dom perfeito. E quem contamina os dons? Javé. Javé, Moloque, é o mesmo. Tá entendendo, gente? São os mesmos. Aí você vai ver lá em Levítico, não sacrifique a Moloque. Sabe para que é isso? Para confundir. Porque o diabo, ele não vem com capa, chifre e tridente. Ele fala coisas bonitas, não matarás. Mas depois manda matar até criança de peito, recém-nascido. Ele fala, não roubarás. Depois manda roubar a terra, a casa dos outros, vinhas, olivais. Então esse é o diabo que Jesus fala. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi o assassino, homicida. Quem tem os desejos de matar é o diabo. E não se firma na verdade. Não se firmar na verdade significa que ele fala a verdade e mente. E depois volta atrás nas suas coisas que ele fala. Porque o diabo tem que fazer isso. Se fosse o diabo só falasse mentira, só fizesse o mal, o diabo não se disfarça de anjo de luz. Se ele só fizesse coisa ruim, ia ser fácil de identificar. Não, ele fala coisas boas, depois fala coisas ruins. Então vocês estão vendo o touro de Moloque. E olha aí, galera. Olha aí, eles vão lá, eles botando o bebezinho dentro do touro. Essa é a feira de Chicago. Eles colocando a bebezinho dentro do touro de Moloque. Esse é o Deus deles, eles sabem muito bem disso. Entendeu? Eles sabem que esse é o Deus deles. Você que é tonto que não sabe. Então, você percebe, gente, olha só. Esse conteúdo gratuito, tá entendendo? Esse conteúdo é gratuito. Eu estou dando de graça. Nós até fizemos um livro, né? Mas o livro eu não tenho lucro nenhum nesse livro. Inclusive, a editora está fazendo uma promoção agora em dezembro, que é 200 provas que Jeová é o diabo, a antiga serpente. São mais de 200 referências bíblicas provando que Jeová é o diabo. E estamos fazendo a promoção em dezembro, a editora, porque eu não ganho nada, tá? Então a editora está fazendo a promoção no mês de dezembro. Quem quiser adquirir, aí tem mais de 200 referências bíblicas provando que Jeová é o diabo, a antiga serpente chamada Satanás. Então vocês percebem que tem um inimigo que vem roubando, matando e destruindo desde o princípio. O nosso mestre veio aqui revelar a Deus, apresentar ao Pai e fazer um julgamento. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu queria que vocês se colocassem no lugar dessa criança que está lá em Ezequiel. Vocês se colocaram no lugar dessa criança que está sendo colocada dentro desse touro aí. Porque o mestre falou, não faça com os outros. Jesus falou, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É isso que vai ser julgado. Ele fala, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as obras das trevas. Por isso que ele fala, vocês me louvam com suas bocas, mas o coração está longe de mim. Porque vocês louvam Jesus com a boca, mas o coração de vocês está em Javé, nos anjos caídos do Velho Testamento. Vocês preferem as obras de Javé. Por isso que ele fala que não pode servir a dois senhores. Porque você vai amar um e odiar o outro. E desprezar o outro. Entende, gente? Então preste bem atenção. Um vídeo como esse você não vai ver em lugar nenhum. Você vai pagar cursos aí para esses vendedores de curso, eles não vão te explicar nada. Agora aqui, gratuitamente, você recebe a verdade. Um abraço, pessoal.